Olá amigos, este é o programa Expressão e eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado. Obrigado pela audiência e não saia daí, porque hoje nós temos convidados muito especiais. Aliás, vamos saber quem são esses convidados perguntando para ele, Santiago Lourenço. Tudo bem, Siddhartha? É um prazer mais uma vez participar aqui do Expressão, nosso programa com conteúdo voltado para toda a família. Hoje nós teremos o nosso programa Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto, que é juiz de direito, vai falar um pouquinho mais sobre as questões do poder judiciário, sobre a justiça de um modo geral. E no segundo bloco nós vamos conversar com o apresentador de TV, o apresentador da Hora Informação Verdade, o Matheus Furlan, meu amigo Bolacha, que vai trazer todas as informações aqui da sua carreira e falar um pouquinho mais desse que é o mais importante programa policial da nossa região. Tá bom? Tudo isso no nosso programa de hoje. Mas vamos começar nosso programa com um momento de reflexão, um momento de fé. Não é, Siddhartha? Ok, Santiago. Na semana passada nós começamos a falar de Zaqueu, né, um famoso personagem do Novo Testamento, e cuja história nos traz muitos ensinamentos, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 10. Então nós vimos, analisando o versículo 3, nós vimos que a multidão impedia Zaqueu de ir até Jesus, e que essa multidão, na verdade, representa a multidão de pecados que separa o homem de Deus. E também que a sua baixa estatura diz respeito ao efeito do pecado na criação, isto porque o homem foi criado com atributos morais que o permitiam, né, ter acesso ao Criador, como era, por exemplo, no Éden. Mas agora vamos para o verso 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, algumas versões vêm como sicômoro, para o ver, porque Jesus havia de passar por ali, né? Jesus caminhava pelas ruas de Jericó. E ele percebeu que a multidão o impedia de ter acesso, né? Ele percebeu também que a sua baixa estatura o impedia de ver Jesus, então ele subiu, ele usou de um recurso, né? Ele subiu em uma árvore. E é o que o homem hoje faz. Muitas vezes ele se vale da religião, né? Ele sobe nesse recurso, a religião, para tentar se aproximar de Deus e alcançar a sua salvação. Muitos acham que porque auxiliar o pastor, né, ou o padre em alguma obra da igreja, é como se ganhasse um ponto positivo, ou seja, teriam um direito à salvação. Mas isso não é bíblico, né? A Bíblia nos fala que há somente um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Ou seja, a salvação se dá pela fé no Filho de Deus e não nas suas obras, não confiando na sua própria justiça. Esse assunto ainda vai render alguns estudos, né? Nós vamos continuar no segundo bloco e vamos voltar aqui com o nosso amigo Santiago. Legal, doutor Siddhartha. Muito bem, nós estamos recebendo aqui o doutor Luiz Augusto Barrichello Neto, que é juiz de direito da comarca de Limeira. Tudo bem, doutor? É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Olá, muito obrigado, agradeço o convite e estou à disposição para o que puder ser esclarecido, contar um pouquinho mais do nosso dia a dia. É um prazer. Doutor, sempre as pessoas, né, questionam em relação à justiça do país e muitas vezes fica aquela dúvida se foi feito ou não justiça em determinados casos. Eu gostaria de perguntar para o senhor, há alguma dúvida em relação ao trabalho da justiça ou não? Nossa, é uma pergunta já complexa, né? Eu não tenho uma resposta única, é uma resposta objetiva. O que eu tenho a dizer é, em razão das reclamações que existem relacionadas à justiça, nós temos um problema que é considerado crônico, que sem dúvida é a lentidão, né? E essa lentidão, o que eu posso atestar para quem está nos assistindo, que está nos ouvindo, muitas vezes fruto até da própria legislação. Então não podemos esquecer que tudo que o judiciário faz, e da forma que ele age e os passos que nós temos que dar estão todos relacionados à nossa legislação, em primeiro lugar, a lei maior que é a Constituição Federal, as leis infraconstitucionais, às vezes nós temos leis federais, estaduais, municipais, ou seja, um emaranhado de normas jurídicas que podem muitas vezes até causar, vamos dizer, essa sensação de injustiça. O senhor citou a legislação como um dos fatores de morosidade na tramitação dos processos, mas e o excesso de processo também não seria um outro fator relevante? Sim, mas muitas vezes a gente tem excesso de processo justamente porque a gente não consegue fazer esse fluxo andar, também tem isso. Além, um outro problema
e a gente pode colocar um fator, né? Além da legislação, hoje o nosso maior cliente da justiça em geral é o poder público. O poder público, em especial o poder executivo e as suas autarquias, tá? Eles muitas vezes não cumprem com o seu papel, não, principalmente em diversas políticas públicas, exemplo, remédio, questão que envolve saúde, né? As pessoas são obrigadas a litigar, a brigar, a buscar o judiciário, né, contra o Estado, contra o município, eventualmente até mesmo contra a União, porque não foram atendidas em diversas políticas públicas básicas, não foram atendidas, resumindo, desculpa, exemplificando, não foram atendidas na saúde, né? Então tem que procurar e tem que... Outros casos que nós temos, o que envolve cobrança de taxas e impostos. Aí a população, às vezes a pessoa passa por uma dificuldade financeira, ou às vezes até é um pouco malandro, não quer pagar um imposto, e o próprio poder público, antes de tentar uma composição amigável, já vai diretamente para executar. E hoje nós, em Limeira, temos 60 mil execuções fiscais, né, que são feitos em que o Estado, na verdade, na maior parte aqui o município, está cobrando uma taxa ou está cobrando um imposto que não foi recolhido, que não foi pago pelo cidadão. E depois, óbvio, que nós temos todas as outras causas trabalhistas, né, criminais, cíveis em geral, causas de família. Então, nós temos, sim, um dos fatores da legislação, um excesso de recursos. Temos uma facilidade hoje em dia, o que é algo bom, mas uma facilidade no acesso à justiça. As taxas judiciárias aqui são relativamente pequenas, né? Os valores muitas vezes são diminutos para você litigar. Nos Estados Unidos, como exemplo, é muito caro você brigar na justiça. Então, ou seja, são inúmeros fatores que contribuem aí com uma eventual, ou muitas vezes com a lentidão. Doutor, muito se tem falado, né, e há muitos anos principalmente, há décadas, de que a justiça ela é morosa. De que forma a gente consegue dar andamento, então, com mais velocidade? Seria a criação de novas varas, a vinda de novos juízes, ou a distribuição de mais processos com a criação de outras unidades, como pequenas causas, câmaras? Nossa, uma pergunta também, repito, complexa, né? Como disse, fatores são inúmeros. Cheguei até a fazer um curso, né, uma pós-graduação em administração judiciária, né, pelo CNJ, e a gente identificou inúmeros gargalos ou inúmeros fatores que a gente pode, vamos dizer, melhorar, agilizar. Um deles, primeiro, a mudança na legislação, diminuir a quantidade de recursos, tá? Isso para início de conversa. 2, diminuir as instâncias. Hoje, o Brasil é um dos poucos países que, na prática, possui 4 instâncias. Nós temos o juiz de primeiro grau, o Tribunal de Justiça nos estados, normalmente, ou tribunais regionais federais. Em seguida, existe o STJ e, finalmente, o STF. Hoje, qualquer um consegue fazer chegar o seu caso nos tribunais superiores, STJ, que é Superior Tribunal de Justiça, e no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu respeito, por exemplo, muito o STJ, Superior Tribunal de Justiça, mas entendo que ele foi criado de forma desnecessária, só que ele está na Constituição. Mas ele se transformou numa terceira instância. Então, hoje em dia, todo mundo que perde uma causa com o juiz recorre para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal. Em seguida, ele sabe que ele vai poder contar e recorrer para o Superior Tribunal de Justiça, e ainda, se perder, vai poder recorrer para o Supremo Tribunal Federal. E lá ainda no Supremo Tribunal Federal ele consegue ferramentas para fazer um chamamento para que o Pleno, para que todos os 11 ministros venham votar, se precisar. Então, esse número aí, como a gente diz, o técnico e instâncias, é desnecessário. O que é garantido na Constituição? O duplo grau de jurisdição, 2 vezes, isso deveria ser o máximo. E o STF também não deveria ficar cuidando das causas, vamos dizer assim, de causas individualizadas, né?
Então precisaria mudar aí também a legislação e a diminuição de instâncias aí. Em seguida, você investir no que a gente chama de soluções alternativas para a resolução de conflitos, como por exemplo a arbitragem, tá? Que é a possibilidade das partes escolherem um árbitro, né, um juiz, entre aspas, de fora do poder judiciário, alguém de confiança das partes. Vamos imaginar, eu tenho, né, um problema contigo e a gente fala assim, peraí, não vamos para o judiciário que lá vai custar caro e vai demorar, vamos nomear o Dr. Siddhartha como nosso árbitro para ele resolver essa nossa pendência, esse nosso litígio. E isso é hoje em dia admitido já há algum tempo, pena que pouca gente se utiliza. Depois, investir também em algo chamado conciliação, né, existe no NECRIM, né, existe no GCRIM, existe no Juizado Civil, existe no SEJUSC, ou seja, conciliar, tentar resolver a solução sem que um terceiro venha e dê uma decisão, dê uma sentença. As partes vão realizar uma autocomposição, também chamada mediação, e investir para que isso seja realizado com mais frequência. Né? Depois, no próprio fórum, investimento maciço em informática. Né? A informática não pode substituir o juiz nem os funcionários, mas a informática pode ajudar bastante. Então, hoje o projeto, o tribunal chamado... existe um projeto no tribunal para acabar com os processos físicos. Então, o tribunal está tentando implementar processos, vamos dizer, 100% digitais. De uma certa forma, isso dá mais transparência e permite algum tipo de agilidade. E antes da gente falar em mais contratação de funcionários e também de juízes, vamos dizer, o treinamento, a capacitação de funcionários também vai nos ajudar bastante. A capacitação também de juízes, para os juízes insistirem na conciliação, insistirem na mediação, os juízes convidarem as partes a irem para a chamada arbitragem. São, vamos dizer, apenas algumas sugestões aí que nós demos, né? Existem outros casos que nós podemos realmente tirar também da justiça a determinado tipo de crime. Dependendo da situação, a gente pode deixar de punir criminalmente e passar a punir apenas na esfera administrativa, como por exemplo multa. Hoje nós temos várias contravenções penais que são que necessitam de todo um processo, de um trâmite extremamente burocrático, enquanto a gente poderia fazer com que elas fossem resolvidas apenas na esfera administrativa, como por exemplo hoje uma multa de trânsito, porque existe mais gente porque pegou o cinto de segurança, não pegou num determinado momento, mas hoje todo mundo usa, porque tem uma fiscalização maior e as pessoas são multadas, né? Então nós temos algumas questões aí nesse sentido para a gente trabalhar e para melhorar, mas tudo passa sem dúvida alguma pela legislação, passa pelo Congresso Nacional, né, que pode aprovar emendas à Constituição e em seguida novas leis. E depois, óbvio, mudança de mentalidade, investimento maciço também em educação e vários outros fatores. Mas esses que eu mencionei estão sendo ainda bem debatidos, bem discutidos, tanto no nosso tribunal, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, como em outros tribunais, né? Ok. Tem um recado para a gente, Santiago? Pois não, a Debbie está chegando e vai trazer um recadinho todo especial aqui no nosso programa Expressão. Olá, Santiago. Olá, Siddhartha. Olá, Dr. Barrichello. Olá, você de casa. Tá sentindo muitas dores neste inverno, é? Que tal você correr para a Clifol? É a clínica de ortopedia que é referência regional. Tem o que você precisa para terminar com as suas dores. E claro, né, fazendo todos os procedimentos para manter a sua saúde em dia. Tratamento especial para você que tem artrose, osteoporose, realização de pequenas cirurgias. Tem excelente padrão de atendimento em instalações próprias numa área de mais de 1.000 metros quadrados.
dados. E a Clifol possui também um sistema de raio-x digital, que é o mais moderno do Brasil. E os trabalhos são comandados pelos experientes profissionais, Dr. César Cortez e o Matheus Cortez. Clifol Ortopedia. Está sentindo dores, está aí sentindo algum incômodo, ou de repente está precisando fazer alguns exames, está precisando fazer raio-x com qualidade e com segurança nos profissionais, que são aí o Dr. César Cortez e o Matheus Cortez, você não vai procurar outro lugar. Clifol é a dica para você. Clifol Ortopedia em Limeira, na rua Senador Vergueiro 805, no centro. O telefone é o 3442-4151, Santiago. Pois não, doutor Siddhartha? Bom, tem um assunto que não teríamos como fugir dele, né? Que é um assunto que hoje está sendo debatido em Brasília. Aliás, é um projeto de emenda constitucional que vem desde 93, não é novo, e que fala a respeito da redução da maioridade penal. Bom, eu teria várias perguntas, né? Infelizmente o nosso tempo também não é tão generoso, mas eu queria fazer uma pergunta a respeito desse assunto. Nós sabemos que a cadeia, ela não cumpre a sua função social de ressocializar o preso, né? Nesse sentido, não seria muito mais interessante que esses políticos estivessem pensando primeiramente na reforma desse sistema prisional, que é totalmente deficitário, inadequado, defasado, principalmente comparado ao sistema prisional nos Estados Unidos, em vez de colocar mais pessoas lá dentro? Eu concordo, sem dúvida alguma, mas eu ia complementar. Eu acho que os congressistas, sem dúvida, deveriam estar preocupados, em primeiro lugar, na realização de um investimento maciço em educação, né? Posso dar um testemunho da minha prática jurídica e também de uma vivência em outro país. Eu estudei e morei na Dinamarca, né? E lá, para que tenha uma ideia, a idade penal, né, a responsabilidade criminal, ela é a partir dos 15 anos. E veja, mais baixa do que no Brasil. Mas o que acontece lá? Existe um investimento maciço em educação. Então eu estudei lá no colegial, para que tenha uma ideia, eu ficava o dia inteiro na escola, né? Então, se a gente investir em educação, a gente vai estar justamente atacando, vamos dizer, a prevenção, na verdade. A gente vai estar melhor focando na prevenção e para evitar a prática, seja de atos infracionais, como sendo de atos chamados criminosos, pelos maiores. Então, eu acho que a redução da maioridade penal, eu até tenho um entendimento. Eu acho que 18 anos poderia ser, sim, alterado para 16, mas com ressalvas. Ou seja, então, em tese, eu sou favorável, mas com uma determinada ressalva, desde que isso não seja isolado, esteja atrelado a investimento maciço em educação e também investimento nos próprios estabelecimentos prisionais. Nós aqui de Limeira e até na região, nós temos unidades que são consideradas modelos, tanto da Fundação Casa, para internação de menores, temos 2 unidades em Limeira que são boas, e também temos em Limeira um centro de ressocialização, que é uma unidade prisional também modelo, e muito boa, né? Infelizmente isso não é encontrado no resto do estado, no Brasil. São poucos CRs pelo estado, né? E no Brasil praticamente eu desconheço outro, vamos dizer, tirando Minas Gerais, eu sei que existe algum modelo parecido, mas nós não encontramos também modelos que são de presídios pequenos, com a possibilidade de trabalho e estudo para quase todos os presos. Então, o problema aí, sem dúvida, né? Essa sua sugestão seria muito bem-vinda, né? Enquanto isso, eu acho que vale a pena sim debater, vale a pena discutir. Não acho que é o caso mas trazer junto com o aumento da possibilidade de punição, trazer também um aumento da oferta de políticas públicas, especialmente educação, cultura e lazer. Siddhartha, posso dar um recadinho? Com certeza. Vamos falar da Academia Monte Castelo agora. Seja um vigilante profissional.
Agora Limeira e toda a região contam com uma escola especializada em curso de formação e reciclagem de vigilantes. A Academia Monte Castelo. Uma escola completa, com modernas instalações, estande de tiro indoor automatizado e uma equipe de instrutores altamente capacitados, com especializações no Brasil e no exterior. Não perca mais tempo. Invista na carreira de vigilante, a profissão que mais cresce no Brasil. Informações 3444-2466 ou acesse academiamontecastelo.com.br. Academia Monte Castelo. Seu futuro está aqui. Academia Monte Castelo, academiamontecastelo.com.br para você obter mais informações. Nós estamos chegando ao finalzinho, né, da entrevista com o Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto, juiz de direito, mas eu gostaria de perguntar para o senhor, doutor, diante dessas, é até uma situação meio fora, né, da criminalidade, porém, a gente observa hoje nos jornais, né, tudo se fala em corrupção. Qual que é o sentimento do senhor, que tem a função de julgador, né, vendo pessoas sumindo, desaparecendo com o dinheiro público? Não, é lamentável. E eu acho que a corrupção não é uma novidade, ela sempre existiu aí. Às vezes ela não aparecia tanto, porque hoje, sem dúvida, a imprensa, ela está, além de mais atuante, não existe censura, o que é muito bom, apesar de algumas tentativas nesse sentido, né, ainda que seja uma censura posterior. Mas alguns colegas meus acham que corrupção deveria ser considerada até crime hediondo, porque com esse dinheiro desviado de corrupção, esse mesmo dinheiro poderia ter sido utilizado na educação ou mesmo na melhoria das condições de presídios, né? Então, assim, a gente vê ao mesmo tempo, de um lado, com tristeza, mas com satisfação de que, de uma forma ou de outra, algumas pessoas estão sendo devidamente investigadas, punidas, e também vários valores diversos estão sendo bloqueados e repatriados ao Brasil. Então, é triste ao mesmo tempo, mas é bom que isso esteja acontecendo, né, e que algumas pessoas sim estejam sendo punidas, e eu tenho que louvar o trabalho de vários juízes que trabalham diretamente com isso, e a gente sabe que acabam sendo muitas vezes ameaçados, pressionados, porque muitas vezes as pessoas que estão envolvidas com a corrupção têm justamente em suas mãos um grande poderio, tanto na esfera política como também poderio econômico. Eu só queria fazer ainda uma observação com relação à maioridade penal para quem está em casa. Que, na verdade, também nós temos uma responsabilidade penal a partir dos 12 anos, né, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não que o adolescente esteja totalmente imune à legislação, não. Sim. Nós já temos uma responsabilidade criminal a partir dos 12 anos. Né? Uma lei até, talvez o Brasil não tenha estrutura para aplicá-la, mas, na minha concepção, uma boa lei, né? O Sim. Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma ótima lei. É uma ótima lei. Sim, concordo, né? Ou seja, a partir dos 12 anos um adolescente já é punido, né? É que eles resolveram não chamar de pena, nem de crime, usaram um eufemismo, crime virou ato infracional, pena virou medida socioeducativa. Mas sim, a partir dos 12 anos no Brasil o adolescente é punido. O problema aí, e essa é uma sugestão, de que o ECA até poderia ser um pouquinho aprimorado, principalmente para o caso dos atos infracionais considerados gravíssimos, como, por exemplo, um latrocínio, né, um estupro seguido de morte, mesmo casos de homicídio, para que o tempo de internação, ou que tempo de punição, que hoje é o máximo de 3 anos, ele fosse eventualmente ampliado. Então, essa é uma proposta aí intermediária. Não mexe na maioridade penal, fica 18 anos, mas em casos de atos infracionais gravíssimos, existe também uma proposta para alterar a lei para que de 3 passe para 6, para 8, para 10 anos o tempo máximo de internação. Então, realmente, não podemos falar que existe uma impunidade pura e simples relacionada aos adolescentes. Eu concordo com a sua colocação. Doutor Luiz Barrichello, eu gostaria de saber a opinião do senhor
Por exemplo, hoje o adolescente comete um crime hediondo, um latrocínio, por exemplo, ele é condenado no máximo a 3 anos, né, na medida socioeducativa. Enquanto que, se for maior de 18 anos, de 12 a 30 anos, ou né, mais ou menos por aí. Não seria injusto com a família da vítima, né, uma situação em que um adolescente acaba com uma família, mata, de certa forma pratica essa violência e é condenado somente a 3 anos? Não seria injusto? Não, concordo que é injusto. É isso que a gente sente todo dia e é esse o discurso justamente daqueles que querem, primeiro, diminuir a maioridade ou aumentar, ou pretendem aumentar o tempo de internação. Porque, sim, é injusto. E esses 3 anos, na prática, acabam também não sendo até cumpridos. Às vezes, o adolescente ele fica, entre aspas, bonzinho durante 1 ano e meio, 2 anos, e ele solicita até a sua desinternação, né, a sua liberdade. Né? Então, sem dúvida, eu concordo. Por isso que o símbolo também da justiça é uma balança, a gente tem que colocar na balança, né, tem que pesar. Então, o sofrimento, o dano que a vítima sofreu, o dano à sociedade, aos parentes, e ao mesmo tempo, né, os direitos que entre aspas, criminoso ou um adolescente infrator tem. Por isso, esses temas sempre são delicados, nós temos que ponderar. E por isso que a função de julgar também é difícil, porque a gente tem que ponderar os dois lados aí, os dois lados e todas as pessoas que estão envolvidas. Então, é possível melhorar a legislação? Eu acho que é possível, né? Eu já fui muito mais, vamos dizer, favorável à diminuição da maioridade penal. Hoje, eu acho que uma mudança no ECA seria talvez até mais salutar, aumentando o tempo aí de internação para até 8 ou até 10 anos. Seria desde que, óbvio, em unidades adequadas. Para os casos mais graves. Para esses casos específicos, aí, situações. Hediondos, né? Exatamente, especialmente para crimes hediondos, mas os violentos, né, e que praticam um dano aí, que irreparável à família. Exatamente, irreparável à família. Okay. Tem um recado para nós, Debbie? Temos recado, sim, Siddhartha. A Brasil Batistella Construtora, há 33 anos, vem crescendo e diversificando seu portfólio de obras e, claro, oferecendo sempre a melhor qualidade com alternativas sustentáveis. E esta visão tem se revertido em um sólido posicionamento da empresa na região e também em todo o país. As recentes obras residenciais unem experiência, versatilidade, grande aproveitamento dos espaços e muita criatividade, entregando locais exclusivos e que realmente fazem a diferença no bem-estar das pessoas. Tudo com a credibilidade que a Brasil Batistella conquistou ao longo de sua história. Outro destaque também são as obras corporativas da Brasil Batistella Construtora, reconhecidas em todo o país, entregando desde empresas de diversos portes, industriais, comércios, tem também centros educacionais até hospitais, atingindo públicos distintos que confiam na marca como garantia de obras entregues no prazo e com a qualidade de sempre. Por isso, a Brasil Batistella Construtora tem orgulho de sua história e da palavra que hoje define a empresa, que é confiança, Siddhartha. Dr. Barrichello, eu queria agradecer, né, pelo fato do senhor ter aceito o nosso convite. Foi uma honra recebê-lo. Espero que o senhor venha mais vezes. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Quer fazer mais alguma colocação? Não, nós estamos encerrando por aqui. Dr. Barrichello, muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Tá, obrigado. Até a próxima. E vamos chamar os nossos comerciais e não saia daí, a gente volta já já. De volta com o programa Expressão. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. E agora o Dr. Siddhartha tem mais um momento de reflexão pra gente. Não é isso, doutor? É isso, Santiago. Vamos continuar, né, com Zaqueu. No versículo 5 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando, viu. Então vejam que apesar do esforço do Zaqueu em subir, né, a árvore, a figueira brava, foi Jesus quem o viu primeiro. E isso tem um significado. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44.
Ninguém pode vir a mim, isso palavras de Jesus, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. É interessante que é o pastor que busca a ovelha e não o contrário, né? Continuando ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Viu e disse-lhe Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Sabe o que Jesus está dizendo? Zaqueu, pare de confiar nas suas próprias obras, pare de confiar na sua justiça própria. É um ato de fé, né? Aqui nós vemos que Zaqueu, ele desceu da árvore e representa a sua regeneração. Em Isaías, agora no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E Jesus lhe disse: Zaqueu, desce depressa. E o ato de descer é um ato de fé. Zaqueu creu e naquele momento foi justificado. É interessante como nós vemos que nessas passagens de Zaqueu, que há muitos ensinamentos, né? A Bíblia realmente é um grande mistério e nos traz inúmeras novidades das Escrituras a cada vez que nós lemos e que nós interpretamos. É isso aí, Santiago. Legal, doutor Siddhartha. Doutor Siddhartha trouxe aí um momento de reflexão aqui no nosso programa, Expressão, mas agora eu quero apresentar para você em casa, ele que é o maior apresentador de TV de toda a região, traz o programa A Hora Informação Verdade na TV Jornal, e ele é o nosso convidado hoje nesse segundo bloco aqui no programa Expressão. E aí, Matheus Forlan, vulgo Bolacha, tudo bem? Tudo bem, muito bom poder estar aqui com você, com o doutor Siddhartha. Feliz. E obrigado pelo maior apresentador. De fato é, né? Porque a média da estatura dos apresentadores é 1,70, né? Você tem quanto? 1,89 em pé. Pois não, doutor? Maravilha, eu quero fazer a primeira pergunta que nós combinamos, né? Por que bolacha? Essa é uma pergunta legal. Bolacha é um apelido que veio de quando eu estava em Ribeirão Preto. Eu fui trabalhar lá em Ribeirão, no grupo Emissoras Regionais, fui contratado para ir para Ribeirão. E quando eu cheguei lá, a diretoria da emissora disse assim, que todo mundo poderia escolher um curso na faculdade por conta da emissora. Eu sabendo que locutor de rádio ganha uma merreca, ganha pouco para lascar. Não fala isso. Eu falei assim, quer saber, eu não vou fazer jornalismo nada. Eu vou fazer alguma coisa que dá dinheiro. Quis fazer odonto. Aí fui eu para a faculdade de odonto. Quando eu cheguei na faculdade, obviamente que eu não me formei em odonto, viu gente? Fiquem tranquilos aí. Quantos semestres você fez? Eu fiz 18 dias de aula. 18. E na sala de aula existia uma mulher, uma moça, numa das últimas carteiras, e embaixo da carteira tinha um pacote com pacotes de bolacha. Um pacote com pacotinhos de bolacha. Eu falei, olhei isso e falei, é lá que eu vou sentar. E naquela época, acreditem vocês, eu era um palito de magro. E eu sentei do lado dessa moça, a gente tagarelava a aula toda, e nos primeiros dias, ninguém sabe o nome de ninguém. Então ficou o apelido, né? O bolacha, o rapaz da bolacha. E como essas pessoas sabiam que eu trabalhava na emissora de rádio, passaram então a ligar na rádio e me chamar pelo apelido. Tinha 18 anos na época. Apelido, quando você não gosta, você finge que gosta, porque se você fizer cara feia, você está perdido. Pega mesmo, né? Não tem verdade. Conversa. Quanto mais fala, mais pega. Pois é. O coordenador da rádio achou interessante. Ele falou assim, sabe que bolacha é um negócio legal para o rádio? E ficou bolacha. Isso em Ribeirão. Depois esse rapaz foi coordenador da Rádio Jornal, aqui de Limeira, me trouxe para cá, só que até eu chegar em Limeira,
Eu derrubei um negócio aqui, mas Pode deixar. pode deixar. Eu derrubei. Pode Pode deixar aqui, você se importa? Não tem problema. Deixa aí. Quem está em casa não sabe, mas é história de bastidor de televisão. Vocês não imaginam o que tem aqui embaixo, que eu acabei de derrubar. Então vai estar molhando a meia. Então. Mas até eu chegar em Limeira, aconteceu muita coisa. Muita coisa até chegar em Limeira. E foi legal, mas eu acabei aceitando numa boa o apelido. Não tenho o menor problema com isso. Isso já faz quantos anos? 15 para 16 anos. E isso trouxe benefícios assim para você? Trouxe, sabe por quê? No rádio é muito mais fácil as pessoas marcarem o apelido do que o nome. Né? E normalmente em rádio, a maioria dos locutores de rádio tem nome composto. Santiago Lourenço, né? Paulo Eduardo, que são grandes nomes do rádio, e tantos outros. Né? E de repente no meio de estudo desses grandes locutores surge um apelido que é curtinho. Então foi fácil. Marcou, foi interessante. Mas hoje, o Hora Informação Verdade é o programa de maior audiência na TV Jornal. Graças a Deus. É um sucesso, né? O Matheus virou aí uma estrela. Obrigado. E você tem algum preconceito? Ou seja, quando te chamam de Bolacha no programa, você não prefere que te chamem de Matheus? Como que tá isso aí? Não, de forma alguma. Até porque minha mãe me chama de Bolacha. Meu pai me chama pelo apelido. E se você ligar em casa agora e falar... Matheus está aí, minha mãe. Acostumou. São mais de 15 anos. Eu não tenho o menor receio, muito pelo contrário, eu acho legal. As pessoas que não me conhecem, que acabam indo para a televisão para serem entrevistadas, elas me chamam pelo nome, Matheus. Mas a maioria das pessoas é Bolacha. E é carinhoso, eu acho que é um apelido legal. Me faz lembrar de como eu comecei, nunca vou esquecer. Embora, às vezes... A pergunta do apelido, a origem do apelido acaba irritando um pouco, porque você tem que contar a mesma história para todo mundo. Sempre. Mas eu acho interessante a curiosidade das pessoas, mas a história é essa, é bem bobinha. Coisa de adolescente, de garoto de 18 anos de idade. Tem um fato interessante, Santiago, você pode... Que não foi um apelido que ele pegou criança, né? A mãe dele o chama de Bolacha, mas já era um adulto. Quer dizer, não é uma coisa que começou de criança. É uma coisa difícil, né? Pois diferente. Mas sabe que Bolacha, posso falar uma coisa? O curioso é a quantidade de pessoas que trocam o meu apelido. No supermercado me chamam de batata, paçoca, cenoura, pipoca. Verdade. Esses dias uma senhorinha virou e falou, ai, cenoura, eu não perco seu programa. Cenoura. Eu dei muita risada. Não, cenoura é pior que Tião, né? Tião, né? Quem será o Tião, né? Tião é duro, hein? Tião me acompanha que eu vou te contar. Tião, quer dizer, Santiago, tem algum recado pra nós aí? Tenho. A Deb vai falar com a gente, né, Deb? A Deb também é Débora, viu, doutor? É Débora, dona Débora. Não era pra contar, não. Gente, hoje é dia de reunir a família. Final de semana chegou e você que vai receber os seus amigos em casa, vai receber aí a sua família. Que tal você já anotar o telefone pra pedir o pastelzinho mais gostoso de Limeira, hein? O que você acha? Já anota aí, então, papel e caneta na mão. 3441-3025 é o telefone da Pastelaria do Luiz. Gente, aquele pastelzinho crocante, delicioso, muito recheado, que chega na sua casa em apenas meia hora após o seu pedido. É isso mesmo. 30 minutos apenas é o que você vai esperar. Então você já reúne a família, já vai escolhendo os sabores, porque olha, tem sabores tradicionais deliciosos, carne, queijo, frango, calabresa, muitos outros sabores também para você poder escolher e fazer os seus pedidos no 3441-3025, além daquela esfirra também crocante, mega recheada e deliciosa. Pastelaria do Luiz. Você sabe que tem ótimos profissionais e qualidade chegando na sua mesa, não é? Então aproveite, 3441-3025. E se você quiser sair de casa, dar uma voltinha, vai conhecer também Pastelaria do Luiz em Limeira, na rua Santa Josefa 105, telefone 3441-3025. Pastelaria e Esfirraria do Luiz. Você sabe, né? A esfirra e o pastelzinho mais gostosos de Limeira, só da Pastelaria do Luiz. Santiago. Legal, hoje à noite eu vou pedir, hein? Eu vou pedir a esfirrinha e também o pastelzinho lá do Luiz. Ô, Bolacha. Fala. Aí você contou a sua chegada em Limeira no rádio, correto? Né? E como é que você chegou à TV? Bom, eu acho que deixa eu ir por partes. Chico Picadinho. Curiosamente, eu entrei no rádio pedindo uma música na rádio. Eu era aquele ouvinte de rádio que ligava toda noite para pedir música, para falar com o locutor, aquela... Sempre tem um ouvinte chato, né? Todo locutor de rádio tem um ouvinte chato.
Eu era esse ouvinte chato, que ligava na rádio, o locutor falava assim, ah, meu Deus, lá vem ele. E foi assim que eu entrei no rádio, na Vox 90, de Americana. Inclusive trabalhei com a Deb, né? Trabalhei com uma porção de gente conhecida, muitos aqui, de Limeira, inclusive. Foi assim que eu comecei no rádio. Como eu comecei na TV, é fantástico essa história. Essa história é legal. Foi assim, o meu coordenador de rádio de Ribeirão Preto foi contratado para ser coordenador da Rádio Jornal FM de Limeira. E aí eu vim para Limeira para ser locutor de rádio. Eu levantei do estúdio para poder ir para a cozinha buscar uma água, comer uma porcaria. Aliás, eu vivo mastigando. E aí, a hora que eu voltei no corredor da Rádio Jornal, eu vi um rapaz lá, camisa, tal, todo bem apresentável. E depois esse rapaz estava o tempo inteiro ali, eu ficava olhando e falei, puxa vida, mas que esquisito, ninguém vai atender esse homem. Aí eu coloquei umas músicas assim, no computador da rádio, e levantei para ir apresentar a emissora de TV para esse rapaz. Falei, tudo bem com o senhor? Já lhe atenderam? Ele olhou assim, não. Falei, o senhor quer me acompanhar? Eu vou apresentar a nossa emissora para o senhor. Esse rapaz se levantou, estranhamente, ficou olhando para mim, e em determinado momento ele virou para mim e falou assim, escuta, deixa eu só te cortar. Eu sou o dono. Eu falei, eu achava que ele pudesse ser um patrocinador, né, um investidor. E aí ele disse assim para mim, viu, eu gostei de você, garoto. Eu vou te levar para a televisão. Você já pensou em trabalhar em televisão? Eu falei, não. Nunca. Você queria apresentar a rádio para o dono. É, você acredita? E aí ele me levou para a televisão. E foi fantástico, assim, essa relação, a maneira como as coisas aconteceram, não dá para acreditar. Foi assim. Interessante a história, hein? Diferente, né, Dan? Bem no diferente. rádio, eu entrei meio que por acaso e na televisão também. Legal. Bom, tem tanta coisa para perguntar, né? A Fique à Bolacha, vontade. olha, interessante. E da sua carreira hoje, você está fazendo um grande sucesso, né? Um programa de grande audiência, ainda mais no meu caso de segurança pública, né? Como delegado de polícia, todos os guardas, PMs, todos assistem ao Bolacha, né? O Hora Informação Verdade. Quais são os seus planos para o futuro? Como é que está rolando isso aí? Bom, olha só, o ingresso no A Hora Informação Verdade foi um desafio assim inacreditável na minha carreira. Não imaginava também. Não mesmo. Porque o Geraldo Luiz, quando ele saiu da TV Jornal, ele me chamou para ser garoto propaganda do programa A Hora Informação Verdade. Eu era garoto propaganda e fazia o programa de entretenimento, balada, coisa de jovem. Anos depois, a TV me dizia assim, poxa, nós vamos apostar em você? Para o A Hora Informação Verdade, eu achei aquilo humanamente impossível para mim. A minha imagem é uma imagem de garotão, né? O cabelo, aquela cara que você bate o olho e você fala, pô, é um garoto, é um meninão. E falar de segurança pública, falar de criminalidade, falar de problemas políticos, sociais, administração pública, isso requer muito comprometimento. E é algo muito sério. Então isso faz com que você abra mão de muitas coisas. O pessoal que mora em Limeira dificilmente me vê nas noites da cidade. Até mesmo em restaurante, em barzinho, porque é o único horário que eu tenho para estudar. Então eu tive que mudar minha vida completamente. No dia que a diretoria pediu para eu assumir o programa, eu tive que mudar o meu foco assim completamente. Então eu passei a ter, obrigatoriamente eu tive que assinar mais jornais, mais revistas e comprar outros tipos de livros, ler outro tipo de coisa, que era um mundo totalmente diferente do que eu vivia. E isso me trouxe um desejo muito grande em querer assimilar novos conhecimentos. E isso despertou em mim o desejo de querer estudar direito. Né? Ao ponto de eu falar com a diretoria da emissora e eles prontamente atenderam essa minha sugestão, minha ideia, meu desejo. Então, agora em agosto eu começo a faculdade de Direito, motivado pelos delegados que eu conheci, por juízes, por promotores. E com isso você acaba adquirindo um embasamento técnico-jurídico mais eficaz para levar para o telespectador conhecimento. E a TV Jornal, ela aposta de uma forma muito diferente dos outros programas, porque nós não somos sensacionalistas. Então você vê um apresentador que dificilmente eu vou olhar para uma pessoa e vou falar, vagabundo, criminoso, sem vergonha, tem que ser preso.
Não é essa a ideia. De vez em quando escapa. Quando você vê um crime bárbaro, você acaba se exaltando. Mas o foco nosso é voltado para a educação, para a mente do ser humano, para o cuidado, para o carinho, para o amor da família. Então, quando você vê um criminoso, você não tenha ódio do criminoso, tenha ódio é uma palavra pesada, mas reprima o crime. Mas a gente não pode esquecer que aquele cara tem pai, tem mãe, que vai sair na rua e as pessoas vão olhar para eles como se eles fossem os culpados daquele rapaz ter escolhido o caminho errado. Então, a doutrina da TV Jornal é essa, diferente de outros apresentadores que passaram pelo programa. Então, a aposta era essa. E eu acho que está dando certo. Com certeza, está dando muito certo. É isso aí, doutor. Deixa eu falar da comunidade terapêutica Valentes de Davi. Atenção, hein? A situação mais triste e desagradável para uma família é ter uma pessoa viciada em drogas em casa, não é mesmo? Por isso, existe a comunidade terapêutica Valentes de Davi, um lugar amplo onde o dependente químico terá todas as possibilidades de se recuperar e dar a volta por cima. Terapias em grupo e individuais, trabalho religioso e de libertação, palestras, atendimento psicológico e contato diário com a natureza e com terapia no campo, além de outras atividades. Recupere agora aquela pessoa que você tanto ama e dê a ela uma nova oportunidade na vida, com respeito e amor ao próximo. Se as drogas estiverem atrapalhando, é hora de acionar a comunidade terapêutica Valentes de Davi. 98143-9812. 98143-9812. Uma oportunidade para uma vida melhor. Bolacha. Diga. Redução da maioridade penal. Nós conversamos agora há pouco, doutor Luiz Barrichello, sobre esse assunto, que é um assunto seríssimo, né? E eu gostaria de saber a sua opinião, se é favorável ou contrário a essa mudança. Eu acho muito interessante esse tema. Eu acho fantástico a gente poder ter uma oportunidade de debater isso, que há tantos anos estava em pauta e nunca foi votado. Isso é antigo demais. Eu acho assim, a ideia é muito interessante. Tanto que a gente tem que prestar muita atenção em quais quesitos nós iremos punir esses jovens que serão colocados em privação de liberdade. Eu acho que o Brasil caminha, embora nós ainda sejamos muito novos para isso, mas a gente caminha para uma maturidade na questão que envolve essa penalidade. Porém, eu acho que o nosso sistema carcerário é muito ineficiente. É demais. O cidadão sai de lá pior do que ele entrou, essa é uma realidade. Eu acho que a cadeia, falar de prisão, dá para se contar nos dedos quantas são as pessoas que realmente voltam para a sociedade ressocializados. Embora a gente tenha pesquisas que apontam que a quantidade de jovens reincidentes no crime é uma quantidade muito baixa, e estudos também apontam que a porcentagem de crimes hediondos praticados por jovens também é muito pequena. Eu acredito assim, como foi dito aqui pelo nobre juiz Dr. Barrichello, a quem eu admiro demais, nós temos que investir em educação. Educação é a chave de tudo, sabe? E se tendo um plano realmente conceituado de educação para o nosso jovem, a gente passa a não se preocupar tanto em retirar ele da sociedade. Para um pai e uma mãe que educa um filho, é muito fácil você pegar, dar uma cintada no bumbum e jogar dentro do quarto. É fácil. Difícil é chegar em casa do trabalho exausto, cansado, e ainda se dispor a brincar com o teu filho, a orientar o teu filho a buscar um caminho do bem. Eu acho que as famílias que fazem isso realmente são famílias vitoriosas. Você praticar dentro de casa o amor, trazer o teu filho para dentro da tua casa. Não que ele não deva sair, ele deve sair, conhecer o mundo, mas quando o teu filho sente mais prazer em estar dentro da tua casa é porque você está fazendo a coisa certa. Ele opta em querer estar com você. Ele te acompanha na igreja, ele te acompanha num jantar de família, num almoço na casa da avó. Ele traz os amigos para dentro da sua casa. Esse é o caminho certo. Então eu acho assim, a redução da maioridade, de certa forma, vai contribuir, possivelmente, para que isso venha a, entre aspas, castigar um pouco essa garotada. Não sei se isso é o caminho adequado. Eu não tenho formação jurídica, eu não tenho formação psicológica, nem tampouco psiquiátrica para poder falar de comportamento. Eu sou cidadão como você que assiste, que tem a opinião ainda dividida, no meio do muro, assim. Será que vai dar certo?
eu acho que a gente só vai saber se isso realmente vier a acontecer. Mas de fato é um assunto bastante complexo, Totalmente. né? O próprio doutor Barrichello reconhece isso e sabe que é muito difícil. Tem mais algum recado aí, Santiago? Temos sim, a Debbie está se preparando lá e vai falar para a gente agora de onde fazer as compras nesse final de semana. Com muita economia ainda, viu, Santiago? No Supermercado Paulistão. É a hora da família se reunir e todo mundo pro supermercado para você comprar gostosuras. E claro, né? Tudo fresquinho, que você já sabe que o açougue, olha, as hortaliças, uma delícia, gente. Tudo com preço bem pequenininho, com a maior qualidade e preparada pelos profissionais do Paulistão para poder te receber. E lembrando que o Paulistão em Limeira tem estacionamento próprio, então você pode ir tranquilo, vai ter onde estacionar o seu carro, pode levar toda a família para você se divertir e comprar de verdade gastando pouco. Supermercado Paulistão, você já sabe que tem aquela padaria deliciosa com maravilhosos doces, pães, bolos e muito mais. Se você ainda não conhece, dá um pulinho, você tá vendo as ofertas aí, você sabe que tem coisa boa, não é? Terminando o programa, corre pro Paulistão, que eu também vou para lá. Em Limeira, na 25 de março, 310, ali no Boa Vista. Aproveite, faça suas compras. Supermercado Paulistão, tem ofertas todos os dias para você, Santiago. Legal, pois não, doutor? Santiago, eu estava pensando, quem vê o Bolacha no Hora Informação Verdade, né? Sério? Com aquela energia, né? Com todo aquele pique, acha que a vida dele é só alegria, né? Que é tudo certo, né? Não falta dinheiro pro Bolacha, para ele tá tudo certo. Acho que quem trabalha na televisão é ter uma vida assim perfeita, e não é bem assim, né? Como que é o dia a dia do Bolacha? Bom, quem ganha dinheiro em televisão é quem faz merchan. Pode apostar. Esse é o pessoal que ganha dinheiro, porque os anunciantes pagam por fora os cachês. E é muito alto. Isso é verdade. Então, a Debbie tá na bufunfa. Tá cheio de anunciante aqui, o negócio tá legal. Mas a minha vida é assim. Eu acordo às 5h30 da manhã, 5h15. Aí eu vou começar a estudar. Mas primeiro eu faço uma sessão de alongamento na cama. É verdade. Estico o corpo, dá aquela espreguiçada. E eu tenho um hábito que é de abrir assim a janela, respirar aquele arzinho úmido da manhã, e ali eu já gosto de fazer minha oração. Às vezes em pé, às vezes de joelho, mas depende dos meus pecados, é o joelho, mas ultimamente estou ficando mais tempo em pé. E eu gosto de ter essa conversa, né? Eu olho para o paizão e falo, paizão, olha que dia bonito, passarinho aqui, tanta gente lá embaixo já no ponto de ônibus, e eu faço minha oração, esse meu dia começa assim. Aí eu preparo meu café da manhã e ali eu já vou lendo as notícias do dia. E eu uso os aplicativos de celular, pego o jornal, que eu gosto ainda do papel, leio bastante, ligo a televisão nos canais de notícia e já vou zapeando o que é que o povo está falando, o que aconteceu, para eu poder estar bem informado com relação às notícias do dia. Porém, vou contar para vocês que ninguém sabe, eu vou contar isso agora. Eu não converso com a minha equipe de produção durante o dia todo. Não converso. Eu nunca sei o que vai acontecer no programa A Hora Informação Verdade. Vou explicar por quê. Eu tenho meu produtor, o Sem Rosto, e a gente combinou de que ele vai me informar somente no momento do programa, porque eu gostaria de ser recebido com surpresa. Porque eu acho que fica mais legal. Como é que é? O rapaz tá brincando? Preso? Ó, o assassino? Então vamos ver a matéria. Porque se eu souber às 6 da manhã que durante a madrugada ele participou de uma operação e que prendeu o cara, até às 5h30 da tarde, aquilo para mim já não tem esfriou. Já não tem emoção. Então, o programa começa às 5h30 da tarde, eu fico sabendo da primeira notícia às 5h30 da tarde. A hora que ligam as luzes, que o telespectador vê em casa, é ali que eu fico sabendo. Meu dia é mais ou menos esse, mas eu tenho tempo para me alimentar bem, para ir para academia, para fazer minhas atividades. Televisão é legal, é muito bom, consome demais a gente, é desgastante, mas é compensador. Bom, para a gente encerrar, Bolacha, qual que é a sua opinião em relação à corrupção no país? Vou te falar o que eu penso. Sim. Nós, de modo geral, somos um povo mal educado. De verdade. Eu me incluo nessa, tá? Tô falando nós, a sociedade mesmo. Todos nós somos um povo mal educado. Infelizmente, a gente acaba agindo errado na maior parte do nosso tempo. Isso vai desde a questão em que leva um comentário maldoso para o ouvido das pessoas que estão próximas da gente. A gente tem o péssimo hábito de enxergar mais o defeito das pessoas do que a qualidade. Aí com isso vem as fofocas, as mesquinharias.
A gente olha uma vaga ali, a gente fala, eu vou dar uma encostadinha aqui, mas é 1 minutinho só, eu vou deixar aqui na vaga do idoso, vou deixar na vaga do deficiente, não tem ninguém olhando, eu vou, quer saber, eu vou jogar aqui mesmo esse papel. Então, acho que a corrupção ela começa aqui, na sociedade, começa dentro da nossa casa. Quer um exemplo? Antigamente, o pai saía para trabalhar, a mãe saía para fazer a compra da casa. Se ela tivesse 4 filhos e ela colocasse 4 almôndegas, o filho que chegasse por último, a almôndega dele estava lá. Não é verdade? Hoje, dentro da tua casa, o que acontece? Vou pegar essa almôndega aqui para mim e vou comer. É verdade. Vou falar uma marca de um produto, posso? Sim. Eu moro sozinho. O Yakult na minha geladeira demora para acabar. Quando eu morava com meus pais e com meus irmãos, quem chegasse antes tomava tudo. Então a corrupção ela nasce dentro de casa. É mais ou menos isso para você entender. Ela nasce ali, sabe? Com essa inversão dos valores do que é o respeito ao próximo, do que é tratar a relação humana com amor. E aí você quer que uma pessoa que representa o poder público não leva isso para defender os interesses pessoais? É quase que impossível. Palmas para quem consegue respeitar o espaço de cada um dentro de casa, no trabalho. Quem é que nunca pegou a cereja do bolo e deixou o outro sem? Eu já fiz isso. Faz parte. Faz parte. Então a corrupção ela está muito ligada à questão cultural nossa. Então se a gente quer um país melhor, a gente vai ter que mudar os nossos hábitos. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Foi uma diversão. Que bom. É verdade, e teria que vir aqui para contar umas histórias do Bolacha, mas ainda assim... Pode apostar. Conta do Sem Rosto também, tá? Vou contar. Doutor, Então, tá. Um abraço e até a próxima. E você que nos acompanhou, né, até agora, obrigado pela sua audiência e até o próximo sábado.